Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia! Está começando agora mais uma edição do seu Observadores. E no programa desta manhã nós vamos falar um pouquinho sobre reforma agrária no sul do Pará. Para tanto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o superintendente do INCRA aqui na região, o Asdrubal Bentes. Bom dia, Asdrubal. Bom dia, Patrick. Bom dia, telespectadores. Além do Asdrubal, está aqui conosco também para nos ajudar nessa conversa o advogado Gustavo Garcia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que nos assistem. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Fique conosco. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo. Hoje a gente falando aqui sobre reforma agrária, podendo finalmente receber aqui o Asdrubal. Eu estava dizendo para ele aqui nos bastidores que a gente deu um tempinho para ele sentar na cadeira, viu, Gustavo? Lá e tomar pé da situação, apesar da ampla experiência dele nessa questão, mas a gente esperou ele tomar pé na situação, já viajou aí por todas as unidades, então já tá com tudo bem fresco na mente para dividir conosco aqui. Então, eu queria agradecer a tua presença, Asdrubal, por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Você não tem o que agradecer. Eu que devo agradecer por esta chance de divulgar as ações do INCRA de reforma agrária que, lamentavelmente, não estão ocorrendo como deveriam ser. Porque reforma agrária a gente não faz só com muita conversa, tem que fazer com recursos humanos e financeiros. Fora disso, é mero discurso. E o que está acontecendo aqui? Nós temos uma superintendência que é responsável por 39 municípios, 73 mil assentados, 513 projetos de 73 mil assentados, 513 projetos de assentamento, com apenas 132 servidores e com parcos recursos orçamentários. Então, lamentavelmente, eu acho que se não mudar isso aí, estão brincando de fazer reforma agrária. Já matou 3 perguntas minhas, Gustavo. Eu ia perguntar justamente como é que estava a estrutura e orçamento. O Asdrubal está aqui na condição de entrevistado central e a gente convidou o Gustavo Garcia, que é um experiente advogado dessa área agrária, e o escritório de você já tem mais de 2 décadas, né, Gustavo? Você vai explicar sobre isso, já atuando na área. Então a gente convidou o Asdrubal, o Gustavo, para nos ajudar nos questionamentos a você e também pegar também um pouquinho da experiência dele também nessa área. Excelente convidado. Gustavo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Patrick. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme poder participar desse momento, desse debate e, de alguma forma, aí, trazer um tipo de contribuição para ajudarmos a buscar, talvez, até novos rumos, soluções, sugestões, né, e críticas também para esse tema tão intrincado e que se arrasta ao longo dos anos e nunca chega a um termo, né, que é a reforma agrária. Falei correto? Já são 2 décadas do escritório de vocês trabalhando nessa área? Sim, nosso escritório está concluindo agora, esse ano, 20 anos de atividade jurídica. Certo. Né? Desde o teu pai que está nativo ainda. Sim, hoje. Nós chegamos aqui em 82 e desde 97, meu pai aposentou, era como procurador do INCRA na época, né? E desde então montou o escritório, onde nós trabalhamos... Trabalhou comigo no GETAT? Sim, parceiro do Dr. Asdrubal na época, né? O Asdrubal era o presidente, né? Presidente do GETAT na época. Não vamos chamar de velho. Não, de forma experiente. Né? Jovem há mais tempo. Sim. Então, desde 97, a gente tem essa lida, né, com o direito agrário, desapropriações. O nascedouro do nosso escritório partiu disso aí. E com o passar do tempo e de acordo com necessidades de clientes, nós fomos abrindo outras áreas também. Hoje o escritório atua, além disso, ele atua também em direito ambiental e trabalhista patronal. Tá? Certo. Se você mandasse um abraço ao pai, eu acho que até com certeza está nos assistindo, né? Com certeza. E fica aqui o meu abraço ao meu pai, Antônio Joaquim Garcia, né? A quem eu me espelho todos os dias, às vezes até me questionam, né? Por que você não fez um concurso? Não, eu quando formei, eu vim para Marabá no dia seguinte à formatura,
já com o intuito de vir trabalhar com ele. Trabalhar nessa grande escola. Trabalhar então, com ele, estamos aqui até grande hoje. abraço para ele. Que a gente Aprendo tem um grande... até hoje. Aquele abraço, meu pai. Eu me um grande associo a esta carinho. homenagem e agradeço o relevante serviço que ele prestou a esta região como procurador do INCRA. E continua Obrigado. prestando agora também Continua como prestando causídico, também né? como advogado, né? É. Asdrubal, já entregaste nessa tua parte na fala do Gustavo a questão do JETAT. Então você estava lá, né? Que já são 3 décadas, né? 3 décadas. Em Né? 80 foi 85, não é? Isso, já são 3 décadas, mais de 3 décadas. Do JETAT que você presidiu numa outra realidade e agora, nesse meio tempo, já esteve como deputado federal, como constituinte. Você é uma das autoridades que mais tem conhecimento dessa área. Como deputado federal, teve várias leis emplacadas nessa área também, a exemplo do que foram as tratativas em relação a demarcações de terra, você sempre esteve envolvido nisso, e agora retorna como questão indígena, que é um grande problema da nossa região. Exato. Né? E agora retorna como superintendente desse novo INCRA. O que mudou da realidade agrária daquela época para a de hoje? Com toda sinceridade, a diferença é abissal, porque naquela época o INCRA tinha estrutura, tinha orçamento, tinha servidores, tínhamos 270 servidores. Né? Então, lamentavelmente, o que eu posso dizer é que o INCRA se deteriorou ao longo do tempo. Inclusive porque durante mais de uma década, trataram a reforma agrária de forma ideologizada e politizada. Usaram o INCRA para fazer campanha eleitoral e usaram o INCRA para difundir ideologias. Não é essa a função da reforma agrária. A reforma agrária ela é uma atividade socioeconômica que visa transformar a vida de famílias, melhorar a sua condição de vida, enfim, é uma atividade socioeconômica. Não pode ser tratada do ponto de vista ideológico e político, porque se for por esse prisma aí, nunca vai se fazer reforma agrária. Aliás... Tá, mas alguém perguntaria, o senhor é político, como manter esse distanciamento, uma vez na direção desse importante órgão? Eu sempre usei na política o meu trabalho. Então, a votação que eu tenho é o resultado do meu trabalho. Assim foi nos vários 6 mandatos que eu tive. A cada ano eu cresci um pouco a minha votação. Em consequência de quê? Do trabalho que eu realizava em Brasília, na parte legislativa e também na parte de trazer recursos para os municípios, não só para Marabá. Marabá é um exemplo de quanto eu trouxe de recursos para esta região. Eu gostaria que os mais antigos pusessem na sua memória Marabá antes da Transamazônica, duplicada. Marabá antes da Orla. Marabá antes do materno-infantil e tantas obras estruturantes que eu trouxe aqui para Marabá. E algumas até ainda inacabadas, como o estádio de futebol, que é um sonho dos desportistas e que está lá, do jeito que eu deixei, né, porque ninguém se preocupou mais em trazer recursos para concluir o estádio. E qual é a minha preocupação agora? É que aquilo se transforme num elefante branco e que nunca seja concluído. Eu espero que o atual prefeito tenha uma visão mais ampla e toque essa obra, porque ainda tem, se não me falha a memória, 6 milhões de emendas minhas paradas lá para serem liberadas para esse estádio. Tomara que ande, né? Vamos colocar o Gustavo na conversa. Gustavo, por favor. Essa questão de JETAT e INCRA, eu também tive a grata satisfação de acompanhar parte desse desenrolar, né? Eu ainda criança, mas era notável a estrutura que o JETAT dispunha, não só de pessoas, mas de maquinário e de tudo mais, né? Talvez até por ser uma época em que o Estado brasileiro estava se estabelecendo também, que teve que trazer muita coisa junto, né? Sim, ainda estávamos cumprindo aquele lema, né? O integrar para não entregar, né? Onde as pessoas eram convidadas a vir para a Amazônia, fazer as suas aberturas, no mínimo 50% de abertura que a pessoa tinha que realizar para poder adquirir mais 50% de área. Então essa era a realidade da época, né? Infelizmente, com o passar dos anos, a legislação não foi atualizada, né, para que fosse acompanhada também
da evolução do ser humano, das relações de negócio, das relações de mercado que foram sendo abertas ao longo dos anos. Então, hoje nós temos, até uns dias atrás, recentemente alguns desses desajustes foram corrigidos com uma lei que foi editada e publicada recentemente, e aonde você imaginar que uma pessoa, pela legislação anterior, ela praticamente era impedida de progredir, de crescer. Ela ficava restrita a um lote apenas. Quer dizer, eu estou indo contra aquilo que é a vocação do ser humano, que é de se desenvolver, de buscar novas fronteiras. Poder ampliar seu espaço. Então, isso era um limitador até para essas ações do próprio órgão. Eu quero dizer que eu participei disso. Eu fui o relator da medida provisória 458, transformada em lei, que deu origem ao Terra Legal, que eu ia te perguntar agora sobre o Terra Legal. Possibilitou a regularização dessas terras que não sejam projetos de assentamento. E hoje, com a nova lei que saiu recentemente, até pode ser regularizado até 2.500 hectares. Aliás, era uma tremenda inconstitucionalidade essa regulamentação do INCRA, que só permitia regularizar até 15 módulos fiscais. Se a Constituição permite até 2.500 hectares, por que, com que força legal teria um ato normativo do INCRA para impedir que se regularizasse até 2.500 hectares? Eu gostaria de ser advogado, que eu estaria ganhando dinheiro nessa época à custa disso. Para quem não sabe, o Asdrubal é advogado, né, gente? E gostaria de estar advogando, que era o que ele queria dizer. Advogado nativa. Asdrubal, mas eu ia te perguntar justamente sobre o Terra Legal. O Terra Legal, em tese, ele é um programa para facilitar a legalização da terra. Ele ainda está em voga, né? Ainda está valendo, mas ele realmente está sendo efetivo? Com muitas limitações, porque começa com a questão de pessoal. Estão despindo um santo para vestir outro. Não, quando eu fui relator deste projeto de lei, ou desta medida provisória, eu fui à Casa Civil e disse: precisamos criar um quadro de pessoal provisório, temporário, só para o Terra Legal. Estrutura própria. Estrutura própria. Não, isso vai causar muitas despesas e aquilo tudo. Eu falei, não é despesa, é investimento. Isso é investimento. Mas não venci, fui vencido. E está aí, despem o INCRA, porque os funcionários do Terra Legal são do INCRA. Ele hoje é trabalhado dentro da estrutura do INCRA. Dentro da estrutura do INCRA. Eu até estou pensando em cobrar aluguel dentro do Terra Legal, né? Energia, porque tudo que paga é o INCRA. E o que não presta também é o INCRA, que é o culpado. Né? Mas é a tom de brincadeira, porque na realidade o Terra Legal vai regularizar as terras que não sejam projetos de assentamento. E o INCRA fica com as terras, projetos de assentamento. Certo. Gustavo, por que os produtores em geral veem essa máquina governamental, eles acham tão burocrática? O que falta realmente para a gente dar um salto, né? Eu já imagino a resposta das Asdrubal, vou pedir em seguida, mas você que lida com muitos dos produtores, o que falta para a gente conseguir dar um salto e desburocratizar mais as coisas? O Estado, ele como um todo, ele tem o hábito de interferir demais nas relações. Eu acho que o Estado ele teria que ter as suas limitações, né? e tratar de assuntos que seriam essenciais para a manutenção do Estado. Outras situações, a exemplo, né, questão de terra, que estamos tratando aqui especificamente, é algo que, vamos imaginar, esse contexto todo, né, o doutor Asdrubal mencionou, já são 3 décadas, né, de omissão do Estado com relação à responsabilidade pela regularização fundiária na nossa região. E isso tem propiciado aí a ocorrência de conflitos e tudo mais, toda a ordem de problemas, não só de conflitos, mas você gera a questão da impunidade, isso propicia desmatamentos, ocupações irregulares e tudo mais. Além de todos esses imóveis estarem excluídos do mercado imobiliário, o que afeta, do outro lado, a sociedade como um todo, quando você pensa que isso aí pode gerar negócios, pode gerar empregos, né, o que gera renda. É o que muitos produtores chamam de insegurança jurídica, né? É a insegurança jurídica. A insegurança jurídica é consequência de tudo isso. Como você vai investir na região, sendo que o Estado, que deveria prover todas essas condições, né, para atrair o investimento, ele cruza os braços e se omite.
Então, o cenário que nós temos experimentado de alguns anos para cá, qual é? É das pessoas indo embora, né? Deixando, ou outros deixando de vir para cá, em face dessa insegurança. E aí, Asdrubal, como transformar esse carro 1.0 em 2.0? É muito fácil. É só desburocratizar, desideologizar e despolitizar. E trabalhar a reforma agrária com atividade socioeconômica, envolvendo a sociedade como um todo. A reforma agrária não é obrigação apenas do INCRA, não, é de toda a sociedade. Tem que envolver os municípios, os estados, sim. É uma necessidade, porque onde é que está o problema? É no município. Onde estão os projetos de assentamento? Nos municípios. Só que o município não é ouvido na hora de... Nem cheirado. Você que é deputado federal sabe bem disso. Exatamente. Não é isso? Na hora das políticas públicas, o município é o último que é ouvido. Aliás, o que acontece é que há uma tremenda inversão. Quem deveria receber a maior parcela do bolo tributário era o município, porque é lá que está a população. O problema está lá. O problema está lá. A União é uma ficção, é quem fica com a maior parcela. Senhores, já terminamos o primeiro bloco, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, hoje falando aqui com Asdrubal Bentes, que é o superintendente do INCRA aqui na região, e também nos auxiliando aqui nessa conversa, nesse bate-papo, o experiente advogado da área agrária, Gustavo Garcia. Senhores, você estava falando aqui, Asdrubal, no último bloco, sobre município. Eu tenho ouvido um chororô muito grande dos prefeitos, quando a gente entrevista eles aqui no jornal, em relação à questão do cuidado com as estradas, né? Que parece que tinha uma ajuda do INCRA, essa ajuda não está acontecendo mais, e agora é um chororô danado que eles que estão gastando óleo para arrumar a estrada vicinal. Como é que está isso? É muito fácil. No tempo das vacas gordas, né, às vezes um convênio do INCRA, com um determinado município, era maior que o orçamento anual do município. Infelizmente, agora nós estamos na época das vacas magras. Não há recursos orçamentários nem financeiros, vocês sabem disso. Os municípios sabem disso. Agora, o município tem que entender, como acabei de dizer, 39 municípios, 73 mil assentados, projetos e 513 projetos de assentamento. Multiplique isso por uma média de 2.000 quilômetros em cada projeto de assentamento. É muito chão. Então, os municípios têm que entender que eles também têm que participar disso aí. Não é? Porque o INCRA constrói a estrada, mas não tem condições de manter as estradas todas. Tem que haver a parceria, INCRA e municípios, através de convênios, parcerias, etc. Do contrário, como eu disse, a reforma agrária não é obrigação só do INCRA. É de todo sempre foi por convênio, né? O INCRA não colocava patrulha mecanizada lá, sempre foi por convênio, não é isso? Não, que ajudava na época do GETAT, até patrulha mecanizada a gente tinha. Ah, mas aí era outra. Não, eu não veja bem. Porque eu já fui da época do GETAT, que não era o GETAT militarizado. Eu tenho a alegria de dizer que eu participei da democratização do GETAT. Que quando eu cheguei para assumir o GETAT, eram os coronéis que comandavam, e todos aqui de Marabá sabem. E parece que eu fui um antídoto, porque ficou só um coronel, os outros todos pediram exoneração. Para usar uma fala popular que era na época do texto feito, né? Ficou um coronel que era o Coronel Carneiro, que Deus o tenha, uma pessoa de bem, mas eu não sou bobo. Eu percebi que ele era o homem do SNI, que tinha ficado ali para fiscalizar o meu trabalho. Então, é isso aí. Foi um processo. Então, eu tive a alegria de participar da democratização, da abertura do GETAT para a população, que para entrar no GETAT era um ritual. Eu chamei o Vic, que era o chefe da segurança. Vic, doravante está liberada a entrada. O Vic, mas como é a nossa segurança? A nossa segurança é o nosso trabalho. Se nós trabalharmos bem, não tem problema. Trabalhamos tão bem
que o órgão saiu aplaudido do órgão com uma produção fantástica, um quadro de servidores espetacular, quadro que participativo, entendeu? Vicky, que é comprometido. Vicky é nosso telespectador, você está sempre assistindo nosso programa. Um abraço para ele. Que é nosso amigo, para a Thaís, para a família toda. Então, vejam bem, foi uma época fantástica aquela. Que nós expedimos de títulos de terra aqui, não está no gibi. E eu tenho outro orgulho que eu tenho, até vaidade, não sei se é pecado isso, mas o orgulho que eu tenho é que depois que eu saí do GETAT e do INCRA em 91, quando eu fui superintendente, não houve mais títulos expedidos. Houve agora, já expedi títulos, já entreguei no Mamuí e entreguei aqui em Marabá. Já depois do Terra Legal? Não é com Terra Legal, título de assentamento, projeto de assentamento. PA mesmo. Essa questão das prefeituras, isso é outro problema seríssimo que a região enfrenta, né? E é mais uma consequência da omissão do órgão em cumprir a sua missão. Né? A reforma agrária é iniciada, mas ela não é concluída. O assentamento, a área desapropriada, o assentamento é realizado, só que essas pessoas nunca recebem o seu documento. E essa área continua no nome da União. Né? E a União se responsabilizando com todos os ônus decorrentes disso. E a reboque o município. Né? Porque fica eternamente um cliente da... um eterno cliente da reforma agrária. Isso é algo que impacta diretamente nos cofres públicos e para essas pessoas também, né, que são impedidas de progredir naturalmente, de seguir cada uma a sua vida. Porque a partir daquele momento que são assentadas, né, eu acredito no potencial de todos, são pessoas trabalhadoras, mas que ao mesmo tempo são tolhidas ali de continuar a sua vida, progredir, cada um com a sua terra, porque a partir daquele momento se tornam todos produtores rurais, ainda que pequenos, mas são produtores rurais. Como tal, eles têm que ser entendidos a partir daquele momento. Aí é que como está essa realidade aí? A realidade é muito fácil. Eles usavam os trabalhadores como massa de manobra. Estavam na eterna dependência. Eles, só para explicar, você está se referindo à política anterior que era empregada no INCRA. Do órgão à época. Queriam tê-los como massa de manobra para utilizá-los em atividades políticas partidárias e política ideológica. Se você emancipa o assentado, ele deixa de ficar te devendo favor. Você tem uma ideia, 513 projetos de assentamento, alguns no meu tempo de GETAT, 1985, 86, e nenhum emancipado. Não tem cabimento uma coisa dessa. E todos com os mesmos problemas de infraestrutura, sem infraestrutura. Infelizmente. Então, agora, como consertar isso? Nós não temos, eu costumo dizer, nós não temos bola de cristal e nem coisa para da noite para o dia mudar isso aí. Isso vai demorar anos, anos. São milhares de quilômetros de estradas. Né? Mas aí, doutor Azul, me permita fazer uma colocação. Eu acho que o primeiro ponto de partida nisso acho que é a conscientização do ser humano, qual que é a responsabilidade que ele tem, qual que é a figura que ele assume. Né? A base da sociedade hoje o que é? Uma coisa é a família, né? Aquilo que te identifica ali numa determinada região. A outra coisa que te identifica é o trabalho. Sim. Né? Então não existe profissão assentado, não existe profissão sem terra. Né? Então aquilo ali é uma condição transitória, onde a pessoa está se candidatando a um pedaço de terra para atingir um objetivo. Qual é? Ser produtor rural, ainda que pequeno. Existe essa diferenciação legal. O produtor rural tem o pequeno, o médio e o grande. Então, normalmente, aqueles que têm menos condições e que são os clientes de reforma agrária, iniciam como pequeno produtor rural. Então, eu acho que essas pessoas têm que passar a ser encaradas dessa maneira e eles próprios também se vêem nessa condição. Porque senão fica... o que se propicia é esse embate improdutivo, onde fica de um lado as pessoas na condição de assentados, de acampados, né, de integrantes de movimento social, e de outro lado a sociedade, né, como culpada daquilo que não deveria, que não acontece. Deixa eu aproveitar essa bola que você levantou. Ao assumir o INCRA agora, uma das primeiras providências minhas foi
caminhar para a titularização nos projetos de assentamento, para que o trabalhador rural saia da eterna dependência do INCRA. Ele tem que passar a caminhar com as próprias Documento pernas. na mão dele, vai atrás do financiamento Exatamente. dele, vai E é cuidar isso no aí. negócio dele. Inclusive, hoje é a orientação do INCRA Nacional. Eu tenho que deixar bem claro, é minha orientação pessoal, particular, mas também é a orientação do INCRA Nacional, do Certo. presidente Leonardo. Eu quero te chamar de deputado ainda. Asdrubal. Foram seis mandatos, né? Asdrubal, eterno deputado nosso, né? Nosso eterno deputado federal. Asdrubal, eu sei que não é o papel do INCRA lidar diretamente com essa questão do conflito no campo, mas a gente tem visto muito, recentemente, todas as situações nessas fazendas aqui da região, esbulho, queimada de sede de fazenda, acusações de lado a lado, também os movimentos sem terra acusando fazendeiros de formação de grupo armado. Como é que vocês estão lidando nesse meio de campo e quais são as situações dessas áreas que estão no meio dessa Há briga? casos e casos. Por exemplo, lá em Pau d'Arco. Fazedinha, Mutamba, Pau d'Arco, por exemplo. Pau d'Arco, o INCRA não tinha nada a ver com isso. Não. Os títulos foram expedidos pelo governo do Estado, né? Propriedade privada. Então, o proprietário tem o direito de proteger a sua propriedade com os próprios meios, desde que moderados, e através da justiça. Então, cabia a ele ingressar na justiça. O caso da fazendinha, aí sim, aí é diferente, que a fazendinha é terra pública. Então, o INCRA ingressou com ação de reintegração de posse, ela foi cumprida mansamente, pacificamente, sem nenhum problema, e agora estamos estudando a destinação daquela área. Mutamba, também outra propriedade privada produtiva, contra a qual não incide a desapropriação, né? Então, nós entramos em contato, os movimentos insistem naquela área? Entramos em contato com os proprietários, tanto da Mutamba quanto da Pau d'Arco, estão no processo, para saber se eles aceitavam negociar com o INCRA aquelas áreas. Eles não aceitaram. Então, como ela não pode ser desapropriada porque é produtiva, e o proprietário não quer negociar, nós não podemos tomar a terra, não podemos confiscar, isso não existe no direito brasileiro. Gustavo, por favor. Esse é outro problema grave que nós temos na região também, e isso se arrasta ao longo de anos, né? Essa questão das invasões, onde se tem aí uma demanda judicial considerável, né? São vários processos no Estado aguardando o cumprimento de uma ordem judicial. Por sua vez, hoje não se cumpre mais desapropriação sem o apoio da polícia especializada. Desocupação tem que vir de Belém. Só com a vinda do CME. Esse é outro problema gravíssimo que o Estado não se desincumbe em resolver, né? Porque a região exige, né? Clama por um destacamento do CME já há muitos anos. Promessa antiga aqui também. Ela foi criada no papel, o CME existe em Marabá, mas, de fato, nada, nunca se ouve. Seria um braço do CME, seria o Batalhão de Choque. Isso, tem um nome específico, uma sigla específica, eu não me recordo agora, mas esse é outro problema grave e que acaba desaguando nessas consequências, né? Conflitos, né? E engraçado, cada um tem a sua particularidade, né? Até conversávamos numa outra, até isso foi numa reunião, né? Discutindo esse assunto. E aí foi tocado o nome essa questão da fazendinha, que é um caso atípico, né? Onde os sem terras, os integrantes das movimentos sociais queriam que o fazendeiro desocupasse o imóvel, né? Porque a área é da União e tudo, mas o fazendeiro estava lá resistindo, né? E qual que era a reclamação dos interessados na área? Olha, ele está descumprindo a lei, ele tem que cumprir essa ordem judicial. E aí veio manifestação de Ministério Público, de Direitos Humanos, né? Várias entidades, né? Para questionar o fazendeiro. Poxa, mas por que não cumprir? E aí, qual que foi a conclusão que chegamos? E na hora, falou, não, esse é um caso único no Estado. Foi engano. Esse é mais um deles. Né? Existem inúmeras outras fazendas ocupadas, né? Só que essa por integrantes de movimentos sociais, que também se recusam a cumprir a lei. Então a situação é a mesma. A fazendinha só o que houve foi uma inversão de polos, mas a lei que vale para o fazendeiro é a mesma
que vale para o sem terra. Mesmo peso, Então, mesma medida. Mesmo peso, mesma medida. Só que essa situação estava sendo tratada como algo assim, né, de outro mundo. Né? Só porque quem estava colocando resistência para o cumprimento da lei era um produtor rural. Né? Então foi algo assim Só que... quero que fique bem claro que o entendimento do INCRA na minha gestão é um só. Todos são iguais perante a lei. A lei que vale para o fazendeiro, vale para o sem terra. É a mesma lei. Não, e aí até aproveito para dizer o seguinte, doutor, não estou incentivando o descumprimento, dizer que o fazendeiro estava certo, não. Até acho que ele devia desocupar a fazenda. Né? Da mesma forma que eu penso que as demais áreas invadidas têm que ser desocupadas também. Né? O cumprimento da lei tem que ter eficácia para todos. Todas essas áreas têm ordem judicial pendente de cumprimento. Então Também isso quero não deixar serve de bem claro, justificativa. meu caro amigo, né? que não cabe ao INCRA cumprir Não, esse mandado. não, de forma alguma. É um mandado judicial que tem que ser cumprido através do oficial de justiça, acompanhado da força policial. Então, o INCRA não tem qualquer responsabilidade no cumprimento desses mandados judiciais relativos a fazendas tituladas. Perfeito. Eu até queria registrar, me permitam, tanto o advento do Comando de Missões Especiais, que é um braço da Polícia Militar do Estado do Pará, quanto hoje o que nós temos aqui em termos do próprio judiciário, que são as varas agrárias, e no âmbito do Poder Executivo, as delegacias agrárias, são evoluções que já vieram desde a curva do S. Né? Ou seja, hoje a gente tem uma polícia especializada que se envolve na ação sem precisar disparar um tiro, sem precisar se envolver, sem precisar de violência, etc. Tal. O que a gente tem sempre reclamado, e nós aqui como imprensa temos feito a nossa parte também, vocês são testemunhas disso, na cobrança, é de que isso se estenda. Ou seja, nós tenhamos mais varas agrárias, mais delegacias especializadas, delegacias agrárias, e que tenham delegados preparados para isso, que atuem firmemente, e principalmente também o que o doutor Gustavo falou. Já era tempo de, como a região que nós temos a maior incidência desses problemas, nós termos aqui já a nossa polícia especializada para dar o apoio no cumprimento dos mandados judiciais, porque realmente é uma insegurança jurídica muito grande que a gente tenha tantos mandados judiciais aí já demandados e não cumpridos. Isso faz parte de uma cadeia, né? Vários elos, né, até você chegar no cumprimento da decisão. Inicia com a delegacia, né, a DECA, que faz lá o primeiro atendimento. Que, aliás, né, justiça, é uma vergonha, né, para o Estado do Pará, a DECA aqui em Marabá, um delegado e uns 4 servidores. Uma estrutura risível, e volto aqui a dizer, não é nada contra a figura do profissional policial militar. Não, pelo contrário. É isso, que são até às vezes heróicos, né? Sim. Exatamente. Mas a total falta de estrutura, como a Azul está falando. Sim. Senhores, já fomos mais um bloco, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos logo em seguida para o último bloco aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, e sempre lembrando ao nosso telespectador que pode ter acesso aos links dos programas anteriores, dos vídeos dos programas anteriores na íntegra, através da fanpage do programa no facebook.com/Observadores Marabá, e podem mandar dicas, sugestões de pauta, críticas, através do e-mail observadores@grupocorreio.com.br. Então, de volta com os nossos convidados aqui, o superintendente do INCRA aqui na região, Asdrubal, agradecendo novamente a presença dele, e o advogado Gustavo Truvo Garcia, que é também aproveitando a sua experiência aí na área do direito agrário. Eu vou pedir para o Cadu só botar uma imagem aqui, que nesse momento que nós estamos gravando, o programa é gravado, né? Nesse momento nós estamos gravando, a sede do INCRA está ocupada, né, Asdrubal? Passa mais uma foto, Cadu. Está ocupado pelo movimento chamado FNL, né, que é a Frente Nacional de Luta. E eu queria perguntar para o Asdrubal como é que está, né? Talvez até quando o programa estiver no ar já tenham conseguido a desocupação, até porque o INCRA já entrou com medida judicial, né? Mas o que é exatamente que eles estão reivindicando, Asdrubal? Acho que as reivindicações deles são justas até. Estão
até nos ajudando, digamos assim, na busca de recursos para a reforma agrária e de melhorias da vida deles no campo. Esse movimento é basicamente de grupos de Tucuruí, Novo Repartimento e Pacajá. Certo. A maioria deles são de lá. E, sinceramente, eu não tiro a razão deles. A única coisa que eu acho errada é essa ocupação. Porque estou lendo o direito dos servidores de trabalhar. No caso que o órgão não funcionou esses 2 dias. O órgão deixa de funcionar. Eles poderiam reivindicar de outra maneira, mas é uma forma que eles têm e as reivindicações são realmente muito justas e muito importantes. Eu devo dizer isso. Mas também quero dizer que nós não estamos alheios à busca de recursos para atender, principalmente infraestrutura que eles pedem nas estradas deles. Mas deixa eu ser mais específico aqui. Eu vi uma das lideranças deles reclamando que eles querem agilidade para vistoria numa determinada área e que eles teriam ouvido do INCRA que estava faltando caminhonete. Ela até dá entrevista do lado da caminhonete e fala assim, não, eu estou vendo esse mundaréu de caminhonete aqui, o que está faltando? Isso aí não é verdade. As vistorias, na maior parte das áreas que eles pretendem, não podem ser feitas, porque são áreas ocupadas. E a lei não permite que se faça vistoria em áreas ocupadas, ou áreas que já foram ocupadas e desocupadas há menos de 2 anos. Isso é um mantra que até eles já estão cansados de ouvir, já estão cansados de saber. Nós não podemos fazer e eu cumpro a lei, tanto para o fazendeiro quanto para o sem terra. A lei é igual para todos. Então, infelizmente, é isso aí. Agora, nós estamos aguardando uma decisão da Justiça, ingressamos com a medida judicial, e a qualquer hora estaremos aí para cumprir a decisão do juiz. Eu estarei viajando a chamado da direção do INCRA esta madrugada, né, para discutirmos alguns problemas, inclusive este. É bom porque, de certa forma, eles estão nos ajudando na busca de recursos. E nessa busca de recursos eu também já fui com o ministro Helder Barbalho, que já deve ter repassado 5 milhões para o INCRA, daqui de Marabá, que deve estar ainda lá em Brasília. Exato, o Ministério da Integração. E, na realidade, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Esse recurso seria para quê? Seria para a infraestrutura. Infraestrutura. Convênio com municípios. Olha aí, então, ótimo. A gente estava falando aqui sobre o chororô das estradas vicinais, então ótima notícia. Agora, são 39 municípios, isso ainda é uma fagulha. É muita gente para ajudar. Se fosse 30 milhões, já dava para segurar os 39 municípios. Deixa eu mudar um pouquinho o foco, que a gente ainda tem bastante coisa para conversar e já estamos no último bloco. Doutor Gustavo, eu falei no final do bloco passado sobre a questão da presença do Estado, né? Ou seja, delegacia agrária, né? E no caso específico da Justiça, nós temos a vara agrária. Como é que é o relacionamento com a vara agrária? Nós estamos no perfil que realmente é necessário necessário adaptar alguma coisa na forma como a Justiça trata o assunto, aumentar o número de varas agrárias, como é que está isso? Essa até é uma colocação que eu queria fazer no bloco anterior, é uma cadeia, né, para dar essa resposta que a sociedade precisa. E quando um imóvel é invadido, seja ele posse ou propriedade, né, essa invasão ela ataca diretamente a sociedade. Não é só aquela pessoa que está lá exercendo a posse, produzindo, seja de maneira regular ou irregular, não interessa. A sociedade é que está sendo atacada. Mas nessa cadeia toda, DECA, muitas limitações, né? Os profissionais fazem aquilo que conseguem, né, com os parcos recursos que têm. Como o doutor Adrubo já colocou, pouquíssimo material humano e também estrutural, né? Aí passamos para a Justiça. Justiça, vara agrária, hoje tem uma estrutura já, acho que, preparada para receber essas demandas, atende aquilo, né, sem entrar agora em questão de decisões, mas ela leva o processo até onde pode, né, dependendo do caso, concedendo a liminar ou não, e quando concede, fica dependendo do Estado para que essa decisão seja efetivada. E aí é nesse momento, e é um outro momento, acho que o mais crítico deles, é onde esse elo é quebrado, né? Porque a DECA faz o trabalho como pode, a Justiça dá a resposta, quando chega o Estado para fornecer a força policial para dar cumprimento, segurança ao oficial de justiça para dar cumprimento a essa ordem, o Estado se omite. Então essa cadeia fica quebrada nesse ponto, e todo o trabalho que foi feito antes, seja ele com defeitos ou não, né, com as limitações que tem, esse trabalho é praticamente perdido, né?
Então, é onde vai perpetuando aí situações de maneira indefinida. Eu queria até destacar nessa cadeia que você citou, o momento em si do cumprimento das reintegrações de posse tem sido a coisa mais urbana e democrática possível, né? Eu tenho percebido realmente, né, são chamados todos os lados, os advogados, né, que representam todos os lados, o proprietário da fazenda, a polícia, às vezes vejo até órgãos ligados à igreja também estão junto. Então, é um momento ali que realmente você vê que se sentam e a coisa acontece pacificamente, né? Mas até chegar a isso é que é o problema, né? Eu acho que tem procedimento demais, né? Acho que a preocupação em evitar, né, qualquer tipo de conflito é importantíssima, eu acho que é salutar. Só que esse procedimento também não pode se alongar muito, né? Porque o que acontece? E aí é algo que eu sempre falo, né, em conversas e até em audiências. O que não se pode ter nesse tipo de situação é perca de tempo. Porque o tempo que se perde ali é o tempo da pessoa que está lá para ser desocupada, é o tempo do proprietário, né, que está deixando de produzir, é o tempo da justiça que está se dedicando àquele processo por um tempo indefinido, né? Quer dizer, todos estão ali dedicando um tempo para algo que efetivamente poderia ter sido resolvido de uma outra maneira. E aí eu volto na responsabilidade, e algo que eu acredito que seja a responsabilidade do INCRA, né? O INCRA, com todas essas deficiências, o doutor Azul assumiu há pouco tempo, mas o INCRA tem um papel, uma responsabilidade muito grande nisso, aonde, por não definir situações, né, de maneira mais rápida, fica ali o interessado, o integrante do movimento social pleiteando o imóvel, o fazendeiro aguardando o INCRA decidir o que é que vai fazer e não se chega a uma definição. Inicia-se esse processo administrativo para vistoria ou avaliação, quando se chega até esse ponto, mas ele nunca é concluído. Então ficamos ali aguardando um lado de outro, enquanto isso o conflito lá fora está rolando. Né? Então acho que se o INCRA desse uma resposta rápida, né, mas efetiva, iniciou o procedimento, tem interesse na área, o INCRA tem a obrigação de vistoriar, é ou não é, conclui o procedimento, ó, gente, essa aqui não tem jeito, acabou. Tá, mas tu está falando, né, uma coisa da tua experiência dos últimos tempos. Aí Não, chegou sim. Asdrubal e disse que o dinheiro está menos. Que esperança nós podemos ter, Asdrubal? A teoria está perfeita. A prática é completamente diferente. Eu gostaria que ele saísse da posição de advogado militante e sentasse na cadeira de superintendente do INCRA para ele ver a diferença que é. Não é tão fácil assim, não. Até porque envolve vidas humanas e esta região, ela já é vítima de conflitos que se tornaram sinônimos de sul do Pará. E todos nós temos hoje a obrigação de mudar esta fase. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. O senhor está defendendo que essa ineficiência que ele está falando, que o Gustavo está falando, não é só a ineficiência do Estado em si, mas sim também esses outros fatores que são conjugados. Temos que analisar todos esses fatores. Não é só, é muito fácil criticar o INCRA, fácil. Agora vai lá para o INCRA com 132 servidores, 513 projetos de assentamento, 73 mil famílias assentadas, milhares de quilômetros de estrada por fazer e tudo mais. É muito fácil criticar. Agora, administrar sem recursos é fazer milagre. É fazer milagre. E agora, isso não é de hoje não, meu caro Não, isso vem de longa data. Gustavo, isso vem se arrastando há décadas. E tivemos algumas décadas aí que envolveram a reforma agrária de tal forma, do lado ideológico e político, partidário, que foi uma lástima. É por isso que está esta miséria no campo. Mas aí por eu isso acho que está a miséria no campo. Eu acho que tendo em vista todos esses, e a minha fala não desconsidera a existência de pessoas nisso de forma alguma, até pelo contrário. Eu acho que uma resposta ágil, né, vai dar uma definição para essas pessoas daquilo que é possível e não é. Diminuir a tensão no Diminuir a tensão. Né? Perfeito. Porque a indefinição, não estou colocando culpa na... Preste atenção, mas, como é que o senhor vai fazer isto? O senhor tem só 132 servidores. Aí, alguns em processo de aposentadoria, muitos de férias, outros de licença. Não, certo. Como é que o senhor vai dar conta de fazer tudo isso?
Como é que eu estou pretendendo fazer? Eu estou pedindo o apoio, dos municípios para me liberarem servidores para que eu possa suprir essas deficiências. Mas eu acho que é otimizar a utilização dos recursos, eu acho que seria uma possível saída. Por quê? Doutor, desapropriar novas áreas veja bem, tem um custo elevado. Doutor, Nós sabemos, tem um levantamento recente do Tribunal de Contas da União que menciona a ocupação irregular de uma quantidade considerável de lotes em projeto de assentamento. Então, a retomada desses lotes e a destinação para clientes de reforma agrária seria talvez para verdadeiros clientes da reforma agrária. Para os verdadeiros clientes de reforma agrária, seria uma maneira menos onerosa, né, para ir alocando essas pessoas para... Eu estou fazendo de forma muito menos onerosa ainda. Porque quando chegam as denúncias de lote ocupado por alguém que não foi o primitivo assentado, eu mando ver se ele tem um perfil de cliente da reforma agrária. Se ele tiver, não tem por que eu tirá-lo de lá para botar outro. Certo. Se ele já está lá trabalhando e produzindo. Então, eu evito a criação de um problema e consigo com que aquela família assentada continue produzindo. É efetivo. Já que ele é cliente da reforma agrária. Quem não é cliente da reforma agrária, hoje com essa nova lei que saiu, a coisa melhorou muito, porque permite regularizar até 4 módulos fiscais. Por que houve essa concentração? Exatamente, aí vamos reconhecer. Pela inércia do INCRA, que não titulou, que não regularizou, que anos. Aí foram vendendo os lotes e foram concentrando áreas. Então, hoje com essa nova lei, vai facilitar a regularização fundiária nos projetos de assentamento. Agora, quero deixar bem claro que a regularização é na forma como foi criado o projeto. Se eram 100 hectares, vai sair o lote de 100 hectares. O remembramento ou o desmembramento vai ser feito dentro do INCRA, lá na cartografia. É aquela história, não dá para mudar a regra depois que o campeonato começou, né? Claro. Mas senhores, o que não pode acontecer é que essas pessoas ficarem abandonadas lá. Eu acho que esse é outro problema também que reflete diretamente na venda de lotes. Tem muito. Senhores, o nosso tempo estourou, infelizmente. Mas isso é coisa do passado. Teria muita coisa para a gente discutir ainda. Teria muita coisa para a gente discutir ainda, mas já deixo aqui de antemão marcado um segundo bate-papo nosso. Vamos deixar passar uns 2, 3 meses e a gente faz novamente. Não deu nem tempo para eu falar do meu projeto de titulação. Exatamente, mas ainda tem 1 minuto ainda para se despedir. Asdrubal, obrigado. Obrigado a você, Patrick. Obrigado à direção, ao meu amigo Chamonzinho. Né? Quero deixar um grande abraço a todos os servidores aqui da emissora e um beijo no coração de todos os telespectadores. É isso, muito obrigado, Asdrubal, pela paciência estar aqui conosco. Vamos convidá-lo outras vezes, que temos mais aspectos para discutir. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Você veio correndo a audiência hoje em Paraupebas e há tempo de participar desse bate-papo aqui. Eu considero que foi uma conversa das melhores que a gente teve aqui já em mais de 1 ano e meio do programa. Foi o debate mais acalorado e de forma urbana e também com informação. Eu fico lisonjeado pelo convite, né? Muito feliz de poder participar dessa discussão, porque é uma discussão que envolve a sociedade como um todo. Né? São interesses ali de pessoas que querem trabalhar, que querem produzir. Do outro lado, tem o interesse do produtor rural também, que precisa ser atendido. O INCRA não pode atender apenas a um lado e fechar os olhos para a realidade do outro, as dificuldades que ele também passa. Então, eu acredito que é um tema que, na nossa região, ele tem que ser tratado outras vezes e a gente evoluir nesse debate, né? E deixar o conflito de lado. Acho que existem outras maneiras disso ser resolvido. Nada justifica, né, destruir o patrimônio privado, né, exemplo do que aconteceu recente na Fazenda Mutamba, né, e inúmeros outros conflitos que têm acontecido na região. Então, acho que o diálogo, o debate é a melhor maneira para se encontrar uma saída produtiva para todos. Que bom. Gustavo, muito obrigado. Obrigado também por esse recado final. Asdrubal, muito obrigado. A todos que trabalham aqui, a nossa equipe e a você que nos assistiu. Até semana que vem com mais um papo relevante aqui na telinha da TV Correio SBT. Fica agora com o Correio Rural.
Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.